Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você na prática como você deve subir uma campanha lá no Meta Ads, no Facebook Ads, com a preparação ideal já para o Andrômeda. Se você ainda não tem conhecimento do que é o Andrômeda, dessa atualização, eu fiz um vídeo aqui na semana passada que traz todos os detalhes sobre o Andrômeda, como ele está se comportando, o que você precisa saber. Então, depois que você assistir esse vídeo, você pode conferir esse outro que eu fiz também, mas nesse conteúdo aqui, na prática, eu vou mostrar para você como você tem que configurar a sua campanha do zero para que você esteja preparado aí para anunciar com o Andrômeda, com essa atualização do Meta que saiu recentemente. Se você ainda não me conhece, meu nome é Frederico Bittencourt, eu sou um dos sócios e donos da agência Invente Comunicação. A gente está há mais de 15 anos nesse mercado de marketing digital, então a gente acompanha diariamente todas essas atualizações lá no meu Instagram, que é @fredisfer. Eu posto uma série de outros conteúdos mais práticos, mais rápidos, então se você não me segue por lá, já faz isso também e vamos embora, vamos para a prática que eu quero mostrar isso aqui para vocês. Eu vou dividir a tela aqui, como sempre, todos os vídeos aqui do canal. A gente divide a tela, a gente faz isso de forma super prática aqui com vocês. E eu estou aqui com uma conta de vendas aberta, mas essa atualização ela pode ser implementada em qualquer tipo de campanha, tá, pessoal? Eu estou com uma campanha de venda aqui que eu acho que é a que mais sofre impacto em relação ao resultado. Então eu preferi fazer esse vídeo com uma campanha de venda, mas se você tem outro tipo de campanha de WhatsApp, campanha de geração de lead, o que for, você pode seguir exatamente na mesma linha que eu estou seguindo aqui. Lembrando, pessoal, todas as vezes que vocês forem utilizar aqui uma estrutura dessa aqui, como vocês forem subir campanha, é muito importante que vocês utilizem um multilogin. Eu utilizo o multilogin do Dolphin, estou entrando aqui para mostrar para vocês. O multilogin, ele protege você de uma série de situações, levar bloqueio, enfim, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o Dolphin e também tem um vídeo aqui no canal que ensina você a instalar proxy. Tudo isso daí eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. E como o nosso conteúdo aqui é 100% gratuito, nós temos um link de afiliado aqui para o Dolphin, caso você tenha interesse, vou deixar na descrição. Se você usar o nosso link, obviamente que você nos ajuda e ainda conta com 20% de desconto que nós temos aqui para a plataforma. Os 10 primeiros perfis que você usar são 100% gratuitos para o resto da vida. Então, com certeza, é a tua melhor opção de multilogin. Voltando aqui então para nossa estrutura, pessoal, o que nós temos? Eu estou aqui numa campanha, ok? E aí, a primeira coisa que você tem que fazer para o Andrômeda, se você não fizer isso aqui, dentro da estrutura do Andrômeda, os teus resultados vão ficar prejudicados. Você tem que vir aqui nessa opção configuração de publicidade, tá? E aqui em configuração de publicidade, você vai ter aqui, ó, segmento de público-alvo. A gente vai clicar aqui e a gente vai informar para o Andrômeda, para o Meta, quem é o nosso público engajado e quem é o nosso público comprador, tá? O Andrômeda, ele traz dentro do algoritmo, e se você ainda não viu o vídeo lá que eu vou deixar para vocês da semana passada, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Dentro do algoritmo, ele não trabalha mais tanto com hipersegmentação de público-alvo. Aquela segmentação que a gente fazia, dizendo quem era o nosso público, aonde ele estava e todos esses detalhes. O Andrômeda, ele vai filtrar o teu público-alvo de acordo com os teus criativos. Os teus criativos agora que vão ser a maior parte do jogo dentro da atualização, dentro da configuração de campanha. E o teu público-alvo, quanto mais livre você deixar ele, a promessa é de que você tenha mais resultados, contanto que você entenda como criar os teus anúncios, tá? Mas, para isso acontecer, para ele entender quem é o teu público, quem faz parte do teu perfil de pessoas compradoras ou que estão próximas de fazer uma compra, e isso aqui pode ser por serviço também, tá? Se você não tem o e-commerce, se você trabalha com negócio local, enfim, você também pode fazer essa configuração. Se você tem dúvida nesse universo de Meta Ads, se essas explicações que eu tô passando aqui para você podem parecer um pouco confusas, fica tranquilo. Eu vou deixar no final desse vídeo um curso 100% gratuito de Meta Ads, do básico ao avançadaço. Você não vai precisar investir nenhum real, não vai precisar deixar teu e-mail, não vai precisar deixar teu nome, teu WhatsApp, nada, não precisa ver nenhuma aula inaugural. Ele vai estar aqui prontinho e à tua disposição no final do vídeo. Então fica comigo até o fim do vídeo que eu vou deixar esse curso para você. Você vem aqui em público engajado, e aí a gente vai ver o tipo de fonte que ele tem aqui, tá? Você pode pegar o público engajado no teu site, e aí as pessoas que viram o teu site, as pessoas que clicaram no botão do WhatsApp, as pessoas que começaram uma compra, que finalizaram uma compra, tá? Nesse caso aqui, como ele é público engajado e ainda não é o comprador é o público de baixo que a gente vai configurar, aqui a gente não vai configurar o público comprador, tá? Aqui a gente vai colocar pessoas que estão perto da compra. Então se eu clicar aqui em site e avançar, por exemplo, eu posso ver os eventos que ele vai me permitir selecionar aqui. Esse é o meu pixel, tá?
tá? Que eu quero escolher, que é o pixel onde eu tenho compra, nesse e-commerce aqui, ok? E aí eu posso pegar aqui eventos desse pixel, todos os visitantes do site, pessoas que visitaram páginas específicas, pessoas que tiveram um evento de page view, ok? Eu gosto, por exemplo, de deixar todos os visitantes do site e criar um público aqui de 30, 60, 90 dias, enfim, nomear esse público aqui e criar, tá? O que acontece? Eu tô dizendo pro Meta que esse público aqui é um público que tá se engajando comigo. E aí o Meta ele vai conseguir começar a olhar para esse público e vai falar, tô entendendo, eu tô vendo que perfil de pessoas estão navegando no site do Fred aqui, dessa configuração que ele tá me passando, e eu vou começar a apresentar a campanha também para pessoas parecidas com essas aqui. Ele vai entender o meu público-alvo, eu não preciso mais ficar me preocupando em dizer quem é o meu público-alvo para ele, porque ele vai começar a fazer essa varredura, tá? E, inclusive, ele vai entender o meu nicho e vai pesquisar outros sites na web que são parecidos com o meu, se eu fizer isso daqui, e vai começar a me trazer um público comprador, tá? E aí eu posso fazer com base no meu site, tá? Se você for um negócio local e tiver pessoas que visitam o teu site, que clicam no teu botão de WhatsApp, você pode fazer isso, tá? Você pode subir aqui uma lista de clientes, se você tem um CRM, você pode colocar aqui esses clientes que ainda não compraram de você, mas que estão no teu CRM, tá? E outras atividades aqui, formulário de leads, você tem uma campanha de lead ads e tem um formulário, você pode colocar esse formulário aqui, mas não põe compra, porque compra é na opção de baixo, tá? Aí aqui, pessoal, nesse menu de baixo, aqui sim, eu vou informar para o Meta quem são os meus compradores, aqueles que já compraram comigo. Então eu posso criar aqui um público personalizado, tá? E aqui eu coloco o site novamente, avanço, e aí quando eu avanço aqui para site, de novo eu vou pegar aquele meu pixel do meu e-commerce, da minha loja online, e aí sim, aqui eu vou colocar purchase, que é o pessoal que realmente comprou comigo. Lá naquele outro público engajado, eu posso colocar finalização de compra, initiate checkout, posso colocar mais de um público lá, tá? E aqui também eu posso colocar vários públicos. Por exemplo, eu tenho um público aqui criado já, ó, e se eu quisesse eu poderia criar outro. Então eu poderia pegar esse público aqui do site, de novo pegar o meu pixel que está no meu e-commerce, selecionar aqui uma retenção de 90 dias, por exemplo, tá? Pessoas que compraram nos últimos 90 dias, e aí de novo eu venho aqui e pego compradores, tá? E aí coloco lá compradores 90 dias. Tá? E aí eu salvo esse público aqui. Ele vai criar esse público e vai trazer ali também, ó. Então agora eu tenho dois públicos ali, eu posso colocar quantos públicos eu quiser. Mas veja que o Meta está dizendo aqui, ó, público engajado e público comprador, tá? Compradores existentes, clientes existentes. Então aqui eu não ponho comprador, aqui eu ponho comprador. Isso aqui para e-commerce, para negócio local, você vai pensar, eu consigo dizer pro Meta quem está perto da compra e não comprou? Consigo, então coloco aqui. E eu consigo dizer pro Meta quem já comprou de mim, por mais que eu seja um negócio local, eu tenho às vezes um CRM que eu tenho uma lista lá de todo mundo já comprou comigo, posso exportar essa lista e trazer para cá. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que configurar. Se você não tem essa configuração de publicidade feita ainda na sua conta, faça isso agora, porque se você já tiver com o Andromeda aplicado aí a sua conta, sem isso aqui, o teu resultado, com certeza absoluta, ele vai ficar prejudicado. Top, agora a gente vai partir para a parte prática, onde eu vou mostrar para vocês como a gente vai configurar essa campanha e o que o Andromeda vai pedir ali durante a configuração, alguns pontos bem importantes. Então, presta atenção a partir de agora. Se você precisar de mais ajuda nisso daqui, se você quiser uma consultoria, uma mentoria personalizada para você, eu tenho uma mentoria chamada Domínio Digital, onde eu mesmo divido tela com você e na prática nós dois juntos vamos passar por todos esses pontos aqui, elevando os teus resultados, melhorando ainda mais aquilo que você tem, tá? Porque eu vou dividir tela com você, nós dois vamos avaliar tudo isso. Mas as vagas são limitadas, porque como eu vou dividir tela pessoalmente com você, a gente tem um limite de vagas aí. Então eu tô deixando aqui na descrição do vídeo um contato do nosso WhatsApp para que você fale conosco e combine essa mentoria. Legal, pessoal. Então a gente tá aqui na nossa conta, ela já tá com a configuração de publicidade ativa e agora a gente vai começar criando a nossa campanha. Aqui, como eu comentei com vocês, qualquer objetivo que vocês selecionarem aqui, a sequência vai ser muito parecida. Então, eu vou selecionar venda, mas você pode selecionar qualquer um dos pontos aqui, tá? Então, coloquei aqui em venda e vou avançar. Você vai colocar um nome para sua campanha, para que você identifique ela depois, tá? Na parte de orçamento, eu aconselho que vocês coloquem um orçamento a nível de campanha, tá? Se você ainda não tem conhecimento do Andromeda, se você não entende por que eu estou aconselhando isso, veja o vídeo da semana passada, mas o Andromeda, ele vai trabalhar com menos conjunto de anúncio, com menos público-alvo, segmentação de público-alvo, porque a estrutura do algoritmo agora é totalmente diferente, tá? Então, veja o vídeo da semana passada se você ainda não entende bem esse conceito. Mas, entendendo esse conceito, eu aconselho, então, que você coloque a nível de campanha, ok? E aqui o valor vai depender muito de várias características, de várias possibilidades. Depende do momento da campanha, depende se você já está anunciando faz tempo, se você vai começar a anunciar agora. Enfim, tem uma série de fatores que podem influenciar o valor que você vai colocar aqui, ok? Mas
Se você não tem muita ideia, olha, eu não tenho muita ideia do que fazer, eu não tenho muita ideia do valor que começar aqui, eu não tenho nem noção, porque eu nunca fiz campanha de venda, é a primeira campanha que eu vou fazer. Primeiro de tudo, entenda o teu bolso, né? Se você tiver um valor aqui que vai te machucar muito, que vai te prejudicar muito, não coloque esse valor, tá? Porque daí você vai ficar ansioso, você tá gastando muito dinheiro, vai ficar mexendo na campanha e isso não vai funcionar, tá? Então esse é um ponto importante para considerar. Mas outro ponto importante também é que se você colocar um valor muito baixo aqui, você não vai conseguir ter resultado. Você vai ficar girando um pouquinho a campanha e os resultados não vão vir, tá? Então, o mínimo, inclusive, que você pode colocar é $1. Vamos arredondar esse $1 aí para R$10 por dia, vai dar ali mais ou menos R$10 por dia, tá? Se você não tiver nem R$10 por dia para começar, vai ficar bem complicado. Uma média que o pessoal que está aí no mercado utiliza para começar uma campanha que nunca começou, que está iniciando, é mais ou menos 50% do lucro que você tem com a venda. Então, digamos que você vende um produto de R$200, o teu lucro é de R$100, o pessoal coloca aqui uns R$50 por dia para iniciar a campanha, porque tem uma média mais ou menos de 50% daquilo que vai lucrar, tá? Mas existem outras formas de você definir esse valor. Com o tempo, você vai ter que entender. Se você estiver tendo bastante resultado, se você estiver tendo bastante retorno, obviamente que você vai aumentar esse valor aqui, porque você vai querer vender mais com um orçamento diário maior para ter mais resultado no final do dia, tá? Então, esse aqui é só uma média, tá, pessoal? Não é uma matemática exata. Eu dei mais ou menos um parâmetro para você entender, caso você nunca tenha feito uma campanha de venda, o quanto você pode colocar aqui. Aqui para baixo, percebam que agora, ó, ele já traz relatório de segmento de público. Ele já trouxe aqui aqueles públicos que a gente acabou de configurar. Por isso que é muito importante a gente fazer aquela configuração. É aqui que o Meta vai entender boa parte do nosso público-alvo. Agora com o Andrômeda, isso vai acontecer de uma forma muito expressiva nessa etapa aqui. A gente vai evoluir agora para a parte de conjunto de anúncio, que é onde muita coisa mudou. Basicamente quase tudo mudou aqui na parte de configuração de conjunto de anúncio. Então presta atenção a partir de agora, porque eu quero mostrar isso em detalhes para vocês. E se você está curtindo aqui o conteúdo, ajuda a gente, senta o dedo no like, porque isso ajuda o canal a crescer. O nosso conteúdo aqui é gratuito, então a gente pede sempre esse favor aí para vocês, de vocês deixarem um like, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo tá bom, tá relevante. Compartilha com quem pode ter interesse, porque quando a gente vê essa interação de vocês, isso é um combustível pra gente continuar produzindo cada vez mais conteúdo. Legal, pessoal, a gente já tá aqui na parte de conjunto de anúncio, tá? Aqui em conversão, a gente pode colocar venda, no nosso caso aqui, então vai ser no site, um local único, né? E aí a gente vai selecionar o pixel que a gente quer para mapear as nossas conversões. Selecionei aqui o pixel que eu quero mapear as conversões, inclusive disse aqui que eu quero maximizar o número de conversão para campanha de venda. Obviamente que essa aqui é a melhor opção, tá? E aqui, agora, óbvio que eu vou selecionar o evento de conversão, que no meu caso aqui vai ser venda, né? Então, vou colocar aqui que eu quero que as pessoas comprem, tá? E vou seguir para as próximas configurações. Agora, pessoal, a gente tem talvez um dos pontos mais importantes aqui da aula que eu quero trazer para vocês. A gente tem essa regra de valor, tá? E aqui em regra de valor, a gente vai dizer para o Meta se a gente deseja que ele aumente o lance para determinado perfil de público. Eu creio, tá, que o público-alvo daqui a um tempo, essas configurações aqui de interesse, aquela parte toda que a gente tinha como configurar aqui para baixo, se é homem, se é mulher, enfim, toda essa parte aí, eu acredito muito que isso deve cair e só vai permanecer essa parte aqui de regra de valor, tá? Porque creio eu que depois que o Andrômeda estiver bem assentado, que o algoritmo já estiver bem testado, enfim, pelo Meta, eles devem tirar bastante recurso ali na parte de segmentação de público, porque a promessa é que o próprio algoritmo entenda o nosso público e a gente só faça isso aqui, ó. Então, eu vou clicar em regra de valor, vou colocar que eu entendo que isso pode mudar os meus custos, tá? E aqui em regra de valor, o que acontece? Eu posso colocar até 10 regras, tá? Deixa eu explicar isso com bastante calma para vocês entenderem. E o que é uma regra? Eu posso selecionar alguns critérios: idade, gênero, sistema operacional, local e posicionamento. Local, por hora, eu não aconselho você colocar uma regra de valor em local, porque o local a gente ainda vai definir lá no público-alvo aonde a gente quer que nossa campanha rode. Isso o Meta, ele precisa respeitar, porque ele precisa entender aonde eu vendo. Então, essa parte aqui eu acho difícil eles tirarem, porque ele precisa saber aonde eu quero anunciar. Então, aqui talvez não faça tanto sentido você trabalhar com regra de valor aqui, tá? Mas, por exemplo, digamos que eu trabalho bastante com pessoas de 30 a 40 anos. Então, posso colocar aqui idade, tá? E posso colocar aqui, ó, faixa etária, tá? De 35 a 44 anos, tá? Digamos que eu quero pegar essa faixa etária de 25 a 34, porque ela também importa para mim. Eu posso selecionar as idades, as faixas de idade que me importam, tá? E aí, ele já vai entender aqui, ó, que a minha regra, que é a regra 1, é para atingir pessoas de 25 a 44 anos, tá? E ainda nessa uma regra, que eu ainda estou na primeira regra, eu posso adicionar mais um critério. Cada regra permite que você tenha 2 critérios, tá? Então eu posso colocar aqui que eu quero atingir mulheres.
Porque o meu público-alvo é majoritariamente composto por mulher. Quando eu faço isso, eu posso dizer que eu posso aumentar o meu lance em um percentual X ou Y ou Z, né? Posso escolher aqui quanto que eu quero aumentar o meu lance. Eu aconselho você a aumentar o lance aqui em talvez 10%, 5%, tá? Para você também não ter um custo muito elevado aqui no aumento de lance, tá? Agora, também é legal se você quiser excluir algum tipo de público aqui. Digamos que você não quer atingir mulheres de 25 a 44 anos. Aí eu posso vir aqui em reduzir lance e colocar que eu quero reduzir em 90% o lance para esse perfil aqui. O Meta ele não permite que você reduza a 100, ó, vou colocar a 100 aqui e vou sair, ó, para ver, ó, ele joga para 90, então ele não permite que eu reduza 100%, mas ele vai entender que esse público aqui não é um público relevante para mim e ele praticamente não vai imprimir para esse público. Então, aqui em regra de valor, você vai definir se você quer aumentar o orçamento para alguém ou diminuir. Agora, percebam que eu posso adicionar mais regra. Eu posso clicar aqui, tá? E eu vou adicionar a segunda regra, a terceira, a quarta e até 10 regras eu posso ir adicionando. O que o Meta vai fazer? Ele não vai sobrepor uma regra a outra. Ou seja, se você pegou e falou que você quer aumentar em 10%, vamos colocar aqui, eu quero aumentar em 10% o meu lance para mulheres de 25 a 44 anos, tá? Quero aumentar em 10%. Se eu criar uma outra regra aqui, o Meta ele não vai sobrepor as duas regras. A promessa dele é que ele não vai pegar esses 10% aqui deste público e aumentar com mais 50% de um outro público, tá? Até porque senão o teu lance ele ficaria muito caro, tá? Ele vai entender o seguinte: o usuário que eu estou buscando tem esta regra aqui cumprida? Tem. Então eu vou aplicar essa regra aqui e não vou aplicar mais nenhuma regra. O usuário que eu busquei, que eu atingi, tem essa regra aqui cumprida? Não. Ele não é mulher e não tem 25 a 44 anos. Mas eu tenho uma outra regra aqui, que são mulheres de 44 mais. E aí, para essas, eu quero aumentar 5%. Aí, na busca dele, ele encontrou uma mulher lá de 50 anos. E aí, ele entendeu que ela não cumpre a primeira regra, mas ela cumpre a segunda regra. Aí, ele vai ser mais relevante ali e vai colocar 5% a mais naquele lance, tá? Então, parece um pouco complicado, mas não é tão complicado. É até simples de você entender esse lance aqui de regra que eu dediquei boa parte do vídeo aqui, porque eu realmente acredito que o trabalho que a gente vai ter dentro de público-alvo agora vai ser mais aqui em regra do que em qualquer outro lugar. Pessoal, criada a regra ali de valor, se você tem um público que você quer focar nele, você vai fazer isso, vai criar algumas regras para dizer pro Meta quem é esse público, tá? A gente pode seguir aqui para baixo e ir em localização, tá? Quando a gente vem aqui em público, agora, a gente tem que vir aqui em localização e selecionar a localização que a gente quer atingir. Se é um bairro, se é um CEP, se é uma cidade, se são algumas cidades ou o Brasil todo, tá? Estados, enfim. Essa parte de localização, a gente tem vários vídeos aqui no canal, não muda nada. Você pode selecionar a localização. E a parte de interesse, tá? Se você quiser sugerir um público pro Meta, você até ainda tem essa possibilidade de sugerir. Aqui que era o detalhado, né? Você podia dizer que interesse que ele tinha, o perfil que ele tinha, que era o que a gente fazia muito nas outras campanhas. A partir de agora, o Meta tá dizendo que isso aqui não vai valer muito. Que os teus anúncios, quando você for para criação de anúncio, você vai ter uma variedade de anúncios que vão estar ali no funil de compra da pessoa, de serviço, de produto, enfim. E que esses anúncios aqui é que vão ditar o jogo e que vão selecionar exatamente quem vai ser o teu público. Ele vai somar essa parte aqui de escolha de público com os anúncios e vai entender bem certinho para quem ele precisa apresentar. Se você tem dúvida nessa parte de anúncio, o vídeo da semana passada fala praticamente disso aqui, tá? Então, essa parte de anúncio, se você quiser entender bem certinho como funciona, vai pro vídeo da semana passada, que eu vou deixar aqui na descrição também, para que você confira em detalhes. Todas as semanas a gente traz esse tipo de conteúdo aqui no canal e vamos continuar trazendo conteúdo com nível de curso pago, mas entregue de forma 100% gratuita. Então, se você não é inscrito aqui do canal, já faça sua inscrição agora. Lembrando que eu prometi para vocês um curso 100% gratuito de Meta Ads, que eu vou deixar aqui do lado para você maratonar. Não precisa deixar teu nome, não precisa deixar nenhum e-mail, nada. É só maratonar esse curso. Na semana que vem eu tô aqui para mais um conteúdo e eu espero você. Obrigado mais uma vez pela tua atenção. Grande abraço.